Sala está aberta. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui em nome da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, ao nosso presidente, o Daniel Blinston, especialmente, né, ao Pedro Campani, que está conosco hoje para falar a respeito da responsabilidade civil ambiental e como às vezes é difícil, né, a gente de fato ter essa responsabilidade aplicada. O Pedro ele é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, advogado aí com mais de 20 anos de experiência na área ambiental, foi auditor ambiental, trabalhou na Eletropaulo, na Vale, na Votorantim, e acho que estava à frente, né, desses dois momentos aí emblemáticos que a gente teve, Brumadinho e Mariana. Ele é professor também de diversos cursos de Direito, né, autor do canal do YouTube 5 Minutos de Direito Ambiental, atualmente atua como especialista no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, inclusive ele está falando diretamente de Pequim conosco, né, então um convidado aí internacional que está com a gente agora. Eu queria dar boas-vindas e passo a palavra, então, para o Pedro. Renata, obrigado aí pela introdução. Queria agradecer a você e, ao mesmo tempo, toda a Comissão de Direito Ambiental da OAB de Campinas pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema, né, que é um tema muito comentado pela mídia, mas pouco debatido no mundo jurídico, né, e que, infelizmente, a realidade brasileira traz a gente a ter que tratar desse assunto com mais frequência pela quantidade de desastres que a gente tem no nosso território brasileiro, né? E quando eu falo de desastre, eu não estou falando só de desastre por conta de casos de barragens de mineração. Desastres acontecem com uma certa rotina indesejada no Brasil por vários fatores, né? Porque quando a gente fala sobre desastres, a gente pode falar tanto de desastres naturais, ocorridos tanto por fenômenos da natureza, né, quanto por desastres causados por ações humanas, né, que são os desastres que a gente chama de antrópicos, né, ou não naturais, né? São aqueles decorrentes da alteração da paisagem pelo ser humano, que acaba podendo provocar, então, um desastre tecnológico que a gente pôde vivenciar aí nos casos de Brumadinho e do caso da Samarco, quando envolvendo barragens de mineração, né? O Brasil tem uma frequência de desastres não naturais muito alta, né? E a nossa realidade aí é só você pegar o noticiário, pegar aí a frequência de grandes acidentes que acontecem aí no território brasileiro, a gente vai ver que isso não é uma coisa rara que deveria ser, né? E aí tem uma série de fatores, até vou falar passando aqui, porque não é minha especialidade falar sobre o que leva a um desastre, mas eu queria compartilhar aqui hoje especialmente a experiência sobre como é que responde o mundo jurídico brasileiro no caso de reparações decorrentes de desastres não naturais, né? Então, para quem está entrando agora para ver um pouco sobre esse assunto e tal, eu sempre gosto de recomendar, tem alguns professores brasileiros muito bons na área de desastres, que existe até agora já um ramo do direito dos desastres, né? O qual eu destaco, sempre gosto do meu amigo, o colega, o professor Delton Winter de Carvalho, tem várias obras, né, de referência aí na área. Eu tenho algumas indicações lá no canal também, se entrar lá no canal do YouTube, eu falo um pouco sobre esses livros relacionados a direito do desastre, né? E então, mas o foco aqui hoje é falar um pouco sobre a minha experiência lidando aí na advocacia em casos de desastre e fazer uma reflexão aqui com base num artigo que eu escrevi em 2018, né, que a gente publicou numa obra da União Brasileira da Advocacia Ambiental sobre o desastre da responsabilidade civil em caso de desastres ambientais, né? E o texto é um pouco polêmico, o título é um pouco polêmico, tal, mas o artigo em si é uma reflexão crítica aí sobre o Instituto da Responsabilidade Civil
quando você tem indenizações de larga escala e monta, que é o que uma situação de desastre nos traz. Tá? Mas para falar um pouco sobre a reparação da responsabilidade civil em caso de desastre, a gente precisa explicar um pouquinho sobre qual que é o conceito jurídico de desastre, como funciona o modelo de responsabilização no direito brasileiro, né? E fazer uma avaliação crítica aqui sobre se ele é eficiente, se não é, tal, em que ponto que ele fica e que sugestão a gente pode fazer para ele poder ser aprimorado, né? Então, o primeiro ponto é, assim, o que é um desastre, né? Então, existe algum conceito jurídico de desastre? Porque me parece até existe, tá? E é um conceito até bem aberto. Dependendo do país, você tem uma quantidade mínima de pessoas a serem atingidas para poder ser considerado desastre, né? Tem país que é mais de 200 pessoas, se afetar mais de 100 casas, se afetar mais de... É um conceito de desastre. No Brasil, a gente tem uma lei federal, né, que é a Lei Federal 12.608 de 2012, que fala sobre a Política Nacional de Defesa do Conselho de Defesa Civil, né? E tem um decreto que regulamenta essa política, que é o decreto 10.593 de 2020, o mais recente, né? E que ele conceitou o desastre como resultado de um evento adverso decorrente de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Tá? E, então, o conceito de desastre no direito brasileiro, ele é um conceito que é um evento que pode ser de natureza humana ou não, mas que cause danos humanos, materiais ou ambientais. Não precisa ser cumulativo, pode ser um ou outro. Então, pode ser só um desastre que afete só pessoas, pode ser um desastre que só afete danos materiais, ou seja, bens das pessoas, ou um fenômeno que afete o meio ambiente. Tá? Agora, essas são situações de fato, mas que necessariamente têm que causar prejuízos econômicos e sociais. Então, dá um exemplo, por exemplo, um deslizamento de terra, como aconteceu lá no caso do Morro do Bumba, em Niterói, tá, alguns anos atrás. Então, foi um fenômeno natural, mas foi um desastre que afetou tanto pessoas que morreram, quanto bens materiais, casas que foram destruídas, infraestrutura pública, e ambiental, que houve uma mudança na paisagem daquele morro que ele caiu, né? O pedaço do morro. Então, é um desastre. Tem a condição objetiva de desastre. Só que tem que causar também um prejuízo econômico e social. E causou porque você teve toda uma comunidade que teve uma remoção involuntária, teve que sair dali e tal. Teve o dano social e teve o prejuízo econômico da perda para o poder público também, de gasto com a instalação, por aí vai. As chuvas do Rio de Janeiro, então, 2010, 2012, que também em Friburgo, Teresópolis, tal, também onde são outro caso de desastre natural. Mas você também tem casos de desastres não naturais, né? Ou seja, são desastres causados por intervenções humanas, que também possam provocar danos humanos, materiais, sociais, ambientais e prejuízo econômico e social. Então, os casos mais famosos e recentes são Brumadinho e Mariana, né? Que foram 2 acidentes minerários, são os 2 maiores acidentes minerários com barragens do mundo, né? O que já demonstra um cenário que alguma coisa não estava certo com o mercado mineral, assim, as operações minerárias, para você ter 2 grandes acidentes em tantos espaços curtos de tempo, 5 anos, basicamente, né? O da Samarco, 5 de novembro de 2015, Brumadinho, 27 de fevereiro de 2020. Né? Janeiro, desculpa, 7 de janeiro de 2020. Então, isso levou toda uma reflexão e uma mudança no marco regulatório brasileiro para controle de barra de mineração, que eu vou comentar um pouco aqui também o pé que a gente está. Mas, então, falando de desastre, então, quando a gente fala, o conceito brasileiro ele não dá um limite mínimo para poder dizer, tem que atingir mais de 50 pessoas. Não. Depende das consequências desse evento, mas que tem que ter perdas materiais, humanas ou ambientais e cause um prejuízo à ordem econômica e à ordem social instalada antes do evento. Tá? Então você pode ter um desastre que afete só 5 pessoas? Pode. Entendeu?
se tiver uma enchente que afete uma comunidade, mas que você só atinja 5 pessoas, que você só destrua 3 casas, uma casa, então pode ser, dependendo da configuração, sim, porque às vezes você pode ter uma situação que houve uma enchente e levou-se a única ponte que ligava a cidade com a BR mais próxima. Tal. É um desastre, porque você vai ter um prejuízo econômico social grande aí, que é perder a conectividade do espaço com a área, né? Então, isso justifica o poder público declarar uma situação de desastre e poder fazer todas aquelas situações de direito público para poder fazer compras emergenciais, atuações, requisições e coisas do gênero. Isso é outra coisa super interessante, né? No direito brasileiro, o conceito de desastre vem mais para uma ação do poder público do que para uma situação de mudança do tipo de dano que você vai indenizar, né? Então, não existe um dano civil brasileiro tipo de desastre. Então, assim, existe danos por desastre. Não é. Os danos provocados por um desastre, no caso da responsabilidade civil, são danos como o direito civil coloca. Mas, Pedro, pode ter danos ambientais. E aí você vai aplicar a teoria do dano ambiental. Sim, tal. Isso para reparação da causa difusa, né? Mas não para reparação das questões individuais, né? Porque aí é o que a gente chama o dano ambiental por ricochete, né? O reflexo. Então, você continua tendo requisitos de dano civil, mesmo tendo o fenômeno ambiental provocando dano civil. Os requisitos de responsabilidade mudam, mas não muda a característica do dano. Então você vai mensurar. Se a pessoa, por exemplo, teve um comércio que foi atingido por um desastre, como um exemplo, o caso da Samarco lá, vários comércios foram destruídos por conta da lama no Rio Doce, né? Então, teve cidades que foram para Barra Bonita, Bertolini, foram varridas pela lama, ou foram inundadas pela lama. Você, para caracterizar perdas e danos desses comércios, né, das pessoas que tiveram prejuízo, o dano característica de reparação civil normal. Então, tem que provar lá prejuízos provocados, lucros cessantes. Não muda a característica para você poder ser indenizado por esse tipo de evento. Agora, a responsabilidade sobre o tipo de evento que muda, porque você vai aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, que é o tipo de responsabilidade no direito brasileiro, que você não precisa provar a culpa ou o dolo do agente, né? Basta ter o link entre o dano provocado e a atividade exercida, o que é o conceito clássico do responsabilidade civil por dano ambiental no direito brasileiro, com algumas interpretações temperadas pelo STJ, que vão até um pouco além do que a própria lei prevê, como teve, na minha opinião. Para falar sobre isso, eu acho sempre importante também lembrar o seguinte: então, assim, o conceito de desastre jurídico brasileiro não tem quantidade mínima de dano, e ele é um conceito que ele foi desenhado mais para um exercício de defesa civil, né? E você vai lembrar que defesa civil é uma atividade exclusiva de poder público, ou seja, as ações também de mitigação dos efeitos do desastre, elas passam por uma necessária ação do poder público, que é uma coisa muitas vezes que se confunde quando a gente trata de responsabilidade civil ambiental em caso de desastre, né? Porque muitas vezes, no mesmo desespero ou situação premente que o desastre provoca em várias realidades territoriais, você tem muitas vezes ações judiciais com provimentos jurisdicionais, ou seja, com juízes dando ordens, muitas vezes para entidades particulares ou pessoas provocadoras daquele dano terem que tomar ações que muitas vezes não há nem poder para essa pessoa poder tomar essa ação, porque às vezes é uma ação de poder público, tá? Eu vou ilustrar isso um pouquinho mais à frente, eu estou antecipando aqui, tá? Mas esse é um dos pontos que eu falo que é um dos meios de responsabilidade civil que, no caso de desastre, a gente vê que fica bastante prejudicado. Mas, antes de falar mais, já entrar mais nesses detalhes, explicar aqui. Assim como o Brasil adotou um modelo aberto de conceito de desastre, que depende mais do prejuízo econômico e social, independente da quantidade mínima de pessoas a serem atingidas, a Constituição Federal Brasileira também adotou um modelo de tríplice responsabilidade na questão ambiental, né? Está lá no artigo 225, tal, lá no parágrafo 3º, né? Que aquele causador de provocador de dano vai responder no âmbito
criminal, no âmbito administrativo, sem prejuízo da reparação da responsabilidade civil pelos danos provocados, né? E aí eu sempre acho importante lembrar, porque quando a gente lê na doutrina, lê nos artigos, vê as coisas mais de rotina aí na jurisprudência, sempre vai falar assim, não, o Brasil adota uma teoria tríplice de responsabilidade, que são autônomas, interdependentes entre si, né? E que leva então a responsabilidade civil brasileira a ser uma responsabilidade de caráter mais reparatório, com a adoção de responsabilidade civil objetiva. Ok, tá certo, essa foi a ideia do Constituinte mesmo e que a gente vem sendo replicado. Só que sempre quando a gente fala de tríplice responsabilidade, é bom lembrar que cada uma daquelas responsabilidades, assim como tem uma característica para ser utilizada, ou seja, para ser considerada juridicamente, ou seja, a responsabilidade civil ela é objetiva, não precisa de culpa. A responsabilidade criminal ela é subjetiva necessariamente, ela precisa que haja fato típico, ilícito e culpável. Tem que ter uma culpa para você condenar alguém por um crime ambiental. E sendo quando for pessoa jurídica, além da culpa, tem que ter um dolo qualificado, que é um dolo específico para benefício econômico do agente, né? Que é, no caso, empresa só existe um dolo próprio para a empresa, que é exercício de lucro, né? Então, tem que ter um dolo que vise lucro para a empresa, né? E na administrativa, vários anos se discutindo, muito papel gasto, muito papel, se era subjetiva, objetiva, culpa presumida, culpa não presumida, e já vem se pacificando que a responsabilidade administrativa ela é subjetiva, o próprio STJ já criou várias decisões, já referências sobre esse ponto, né? O STF, nos votos monocráticos, uma vez ou outra comenta sobre isso, não anda uma súmula vinculante do gênero, né? Mas ela tem que ser objetiva. E o que é o mais importante dessas três? É explicar sempre o seguinte: cada uma tem uma função própria, né? Cada tipo de responsabilidade tem uma função. E a gente não pode confundir essas questões. Então, a função penal da responsabilidade, ela é punitivo-pedagógica, né? Ela é coibir crimes, o exercício de crimes e sancionar aqueles crimes cometidos. A administrativa também, ela é punitivo-pedagógica, né? Ela visa, então, coibir aqueles que estão fora do ordenamento legal, provocando ações fora das regras estabelecidas para todo mundo, tal, que eles sejam, então, educados a voltar a exercer suas atividades dentro da regra e punir aqueles que intencionalmente estejam fora da regra, né? A civil, ela tem a função não de punir alguém, tá? A atividade civil ela só tem a mera função de reparar danos provocados, tá? Eu sei que a partir da década de 90, quando você no Código de Defesa do Consumidor, tá, o que é na sua parte processual aplicada para questões ambientais, né, existe essa leitura dos que a gente vê da doutrina norte-americana dos punitive damages, né, os danos punitivos, ou seja, que o judiciário tem que fazer uma forma de indenização civil autossuficiente que demova aquele provocador do dano de suas condutas repetitivas para que ele mude seus processos e evite provocar novos danos ao consumidor, né? Isso não está no Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma construção jurisprudencial doutrinária advinda lá do direito norte-americano. Poderia fazer uma outra página aqui só para explicar da natureza onde vem isso, vem lá do caso da Ford, do carro que pegava fogo, pá. E não é o carro do Ford recente, não. É lá da década de 30, 40 e tal, que levou os Estados Unidos a mudarem o modelo de definição de danos, um dano ilimitado, com aquelas indenizações milionárias e tal. Por outro ponto, isso é uma coisa. Não se aplica na área de direito ambiental. É sempre importante lembrar que a função do direito civil, a responsabilidade civil, ela é reparatória. Ou seja, o dano não vai ser maior ou menor se a pessoa quis provocar o dano ou não. O dano é medido, material, a partir da quantidade do bem prejudicado, não a intenção da dor. Aí eu falo, mas Pedro, tá lá no Código de Processo Civil que o juiz tem que levar em consideração as circunstâncias do caso para poder levar a condenação da pessoa. Tá certo? Mas isso é para o dano extrapatrimonial, né? Um carro não vale mais ou menos se você bateu nele querendo ou sem querer. O carro vale o que o carro vale. Agora, a questão do dano moral é outra questão. É a questão se a pessoa teve maior ofensa porque ela foi agredida injustamente,
porque a outra pessoa ofendeu com maior intenção, o juiz vai levar isso em consideração. Mas quando a gente fala de dano material em caso de desastre, a intenção do agente ou não muda para a quantificação do dano. Tá? Então, é muito importante lembrar isso, porque o que acaba acontecendo? A comoção social que um desastre leva acaba levando em considerações que as pessoas, os agentes, tentam trazer alguma forma de qualificação da conduta para tentar aumentar esse tipo de dano, né? E isso não é muito adequado, porque o dano se mede pelo bem prejudicado, não pela intenção da gente, como eu falei. Então, são funções distintas com requisitos distintos para você poder causar essa responsabilização. O que muitas vezes se confunde. No caso de desastre, tem muito essa discussão de pessoas. A primeira coisa que tem um desastre, as pessoas querem achar um culpado. Primeiro, a mídia faz muito. Vamos achar um culpado, tem que ter um culpado. A gente já sabe que na responsabilidade civil não precisa achar um culpado para poder achar o culpado. Você basta fazer um link da o que causou o dano com o dano e você vai poder cobrar essa indenização. Mas temos o ponto que, tudo bem, você vai me falando assim, não, direito ambiental brasileiro super avançado, legislação super avançada, você tem, então, uma legislação moderna que garante todas as reparações por questões ambientais, ninguém pode alegar que a culpa não é dele, que a culpa é do outro. Ok, é um modelo que o Brasil adotou, uma escolha de política pública, não tem o menor problema em relação a isso. Mas a gente tem que voltar aqui um pouco sobre o Instituto da Natureza da Responsabilidade Civil e fazer uma reflexão crítica sobre que pontos, além disso. Ok, você consegue, então, condenar uma pessoa jurídica ou até uma pessoa física se ela causar um dano independente da culpa ou da intenção da pessoa. Tá. Só que existem outras condições da responsabilidade civil que muitas vezes são não tratadas pela doutrina, então, ou pela jurisprudência, que vale a pena aqui eu destacar, que eu chamo a atenção. O primeiro ponto é: a responsabilidade civil assim, possui uma limitação natural dela, que é própria do direito civil. Qual que é essa limitação? Nenhum devedor pode ser obrigado a pagar uma dívida maior que o seu patrimônio. Tá? Então, essa é a primeira restrição básica do direito civil, né? Não temos mais o modelo de direito romano que os herdeiros herdam as dívidas das pessoas e ficam pagando a dívida por cada vida. Não existe isso. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então, no caso de desastre que você tem danos de larga monta, se a quantidade desses danos superarem o patrimônio da empresa, né, você tem a situação de que essa responsabilidade civil ela ficará prejudicada no seu exercício, uma vez que não haverá mais patrimônio a ser executado, no caso do desastre. Lógico que no caso tanto da Samarco, lá, do acidente da Samarco, como no caso de Brumadinho, nós estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil, se não atualmente a maior empresa do Brasil, que é a Vale, né? Que tem patrimônio de bilhões de reais, né? Mas não quer dizer necessariamente que grandes empresas provocam somente grandes desastres. Tá? Você pode ter grandes desastres causados por pequenas empresas, pequenas e médias empresas também, né? Então, lembro que o conceito de desastre não tem quantidade mínima para ser caracterizado. E no Brasil existem vários casos de empresas pequenas e médias que provocaram grandes desastres. Eu sempre gosto de saltar que o único acidente nuclear brasileiro, que é o caso do Césio 137, na década de 80, foi provocado por um ferro velho, né? Então, não precisamos ser especialistas na matéria para entender que você pode ter grandes desastres provocados por empresas pequenas e médias, por empresas públicas, por administrações locais, por ONGs, por fundações. Você pode ter vários tipos de desastres. Não é só a pessoa jurídica, sociedade anônima ou limitada que provocam o desastre, tá? Então, você pode ter várias situações aí que já são provocadas por empresas que não possuem patrimônio, tá? Ou que têm um patrimônio afetado que não pode ser disposto, né? Ou é o próprio dinheiro nosso através dos impostos que vai ser um patrimônio público. Então, se o volume da indenização superar a capacidade financeira daquele agente jurídico ou físico de pagar
aquele dano, não sai essa outra alternativa, senão que o próprio direito dá fazer a recuperação judicial daquele agente, né? E que aí na recuperação judicial você vai ter que liquidar todos os danos e patrimônios para fazer a quitação dessas dívidas. Pode ter um plano de recuperação aprovado, mas o plano pode ser suficiente, depois você vai ter que fazer a liquidação dos ativos. E que acabou o ativo, acabou a forma de pagar. E não quer dizer que o desastre vai ser reparado, né? Então, por mais que você impute responsabilidade sobre alguém, se essa pessoa não tiver a capacidade financeira de honrar suas obrigações, o título de responsabilidade civil se dissolve por aí, né? Se limita por aí. Você não consegue cobrar mais do que o patrimônio que a pessoa tem. O que leva a uma reflexão, que aí eu posso falar por experiência própria também, que é o seguinte: não adianta também você, num caso de desastre, fazer um outro dilúvio de ações judiciais sobre a pessoa jurídica, especialmente com bloqueios judiciais de valores, porque isso só agrava a situação de desastre, né? O caso clássico, vou falar aqui, caso da Samarco, tá? A Samarco, quando ela causou o acidente lá em 2015, ela tinha em caixa mais de R$ 1 bilhão. Acho que ela tinha 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Em 45 dias, ela só recebeu bloqueio judicial da ordem de R$ 3 bilhões, 4 bilhões. Então, era uma empresa que tinha dinheiro para fazer frente às medidas emergenciais do desastre, mas não tinha mais a liquidez, porque os ativos foram bloqueados, né? Não vou tirar aqui o mérito, lógico, o risco da pessoa não pagar, o judiciário tem que se preocupar, os trabalhadores têm que ser pagos, as vítimas têm que ser indenizadas, o poder público tem que ser indenizado, tudo bem, tá? Mas desses 1 bilhão e 200, esses 3 bilhões que foram bloqueados da Samarco lá nos primeiros 3 meses, 6 meses, tá, mais de 1 bilhão foi por questões de impostos. Tá? Então, assim, sendo que 800 milhões era por causa de uma discussão de CEFEM, de Contribuição Federal para Exploração Mineral. Então, veja só que curioso, assim, como é que o Estado vai e busca uma preferência numa execução de um título, de um posto, faz que tem milhares, milhões de pessoas atingidas por um fenômeno de desastre, né? Então, isso estrangulou a liquidez da empresa, fazendo as suas sócias, então, que é a Vale e a BHP, terem que fazer aportes e assumirem responsabilidades, e hoje essa marca está em recuperação judicial, né? Então, que se não honrar seus ativos, então vai se terminar por aí, mas que não vai afetar a Fundação Renova, porque um dos objetivos da criação da Fundação Renova era ter um patrimônio autônomo que não fosse atingido por qualquer questão econômica vinculada diretamente à Samarco. Fundação essa muito criticada, dita pelo terceiro setor como uma maquiagem para tirar a responsabilidade da empresa, mas não muito pelo contrário, foi para assegurar que haveria, então, um patrimônio afetado para uma efetiva reparação dos danos provocados pelo desastre, tá? Porque imagina você, se não tivesse essa fundação hoje, essa marca de recuperação judicial, todas as obrigações da Fundação Renova entrariam, que hoje estão na Fundação Renova, mas que seriam da Samarco, hoje entrariam num plano de recuperação judicial para poderem ser pagas lá na fila de acordo com o título de crédito preferencial ou não. E que, no caso das questões ambientais, as reparações e indenizações decorrentes de desastre entram como créditos quirografados, ou seja, créditos sem garantia, sendo os últimos da lista lá de execução, salvo dividendos. Então, assim, e aí vai disputar com o fornecedor de café até o fornecedor de equipamento pesado para a operação da empresa. Vai ser executado depois das questões trabalhistas, tributárias, então, fiscais. Então, a responsabilidade civil tem sua limitação do patrimônio devedor. Então, não necessariamente você vai ter então, um devedor com patrimônio que é capaz de honrar. Outro ponto. E também, na execução dessas questões, eu sempre gosto de falar assim, que todo mundo fala do princípio do poluidor-pagador, dentro da dimensão de que, não, aquele que provoca o dano tem que pagar pelo dano provocado. Está certíssimo. Tá? Mas a gente também tem que refletir o seguinte, mas quer pagar como? Como você pode pagar numa situação de desastre esse dano? Porque não adianta você sair fazendo bloqueio judicial, bate-sem-jude, achando que aquele dinheiro bloqueado vai ser, primeiro, suficiente para reparar o dano provocado. 2, não vai provocar maiores danos ampliando os efeitos do desastre, né? 3,
Quando você fala do princípio do poluidor pagador, então o Estado brasileiro, através do judiciário também, e do executivo também, tem que criar um modelo que, se o desastre for provocado por uma empresa privada, haja condições daquela empresa ter um panorama financeiro para honrar com suas responsabilidades. Tá? E aí é muito interessante, porque no caso da Samarco, se você pegar a principal ação judicial de reparação dos danos do caso da Samarco, e é uma coisa que a imprensa não mostra muito, e eu acho que é bom ter esses espaços aqui sempre para relatar um pouco essa minha experiência. A principal ação de reparação de danos do caso da Samarco, assim como foi no caso de Brumadinho, não foi proposta pelo Ministério Público. Tá? A principal ação de reparação de danos provocados nos 2 acidentes foram propostas pelas advocacias públicas. Tá? Sendo que no caso da Samarco, foi uma ação proposta no início de dezembro por todas as advocacias públicas representando os entes federais e estaduais do caso da Samarco provocado. E no caso de Brumadinho, foi a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, representando aí as agências ambientais do Estado de Minas. Tá? E super interessante dos 2 casos é que a Advocacia Pública teve um cuidado de fazer uma proposta de pagamento por esses danos de acordo com o balanço financeiro das empresas envolvidas e que pudesse haver, então, ao mesmo tempo, a consideração da manutenção das atividades dessas empresas para que houvesse, então, uma receita necessária para fazer a quitação das despesas provocadas. Tá? No caso do Samarco, a época era 20 bilhões de reais, pagos em 10 anos, a partir do balanço de caixa, um estudo lá interessante. Mas essa ação levou a uma negociação que, em março do ano de 2016, então, foi celebrado o termo de transação e ajustamento de conduta com os autores dessas ações, né, o que levou à criação da Fundação Renova, a adoção aí de um plano de recuperação ambiental da Bacia do Rio Doce para os próximos 15 anos, né, podendo ser prorrogado por mais 15. Então, né, e hoje, se você for ver a situação ecológica do Rio Doce, ela está melhor do que estava até antes do acidente da Samarco. A questão social ainda há polêmicas, Bento Rodrigues ainda não foi reconstruída, tem uma série de fatores, tem uma pandemia no meio do caminho, tem uma série de experiências que a gente provoca, que pode ser para outra história, mas tem uma questão. E no caso de Brumadinho também, a ação judicial levou, então, à celebração do acordo no início do ano passado, e que agora está dependendo de uma ação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder fazer, a Vale poder fazer o pagamento aí de mais de 10 bilhões de reais em ações de obras públicas aí para a reparação do Estado de Minas Gerais, não só na área afetada pelo acidente, mas em outras áreas para compensar aí, né, a economia mineira pelos prejuízos provocados, né? Então, o Instituto então, Nacional Civil tem essa primeira limitação da limitação patrimonial do devedor. Então, que leva então à reflexão de que não quer dizer necessariamente que não existe uma grande empresa, e segundo, né, também o sistema processual brasileiro tem que ter um instrumento para não asfixiar o causador do dano de uma maneira que vai ampliar os efeitos desse dano. O que a gente mais vê em situações aí de desastre é vários bloqueios que demoram anos para ser soltos, e isso acaba com a liquidez financeira da empresa. A maioria das empresas, gente, quebra não é porque não tem dinheiro. A maioria das empresas quebra porque ela não tem fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um dinheiro disponível para honrar com suas despesas dentro do prazo que elas têm. Tá? Então, o que mais existe aí na história, a empresa tem 10 bilhões de patrimônio. Tudo bem, mas esses 10 bilhões ela só tem na mão aí 1,5, que ela usa para fazer a pagamento das rotinas. Vem um Bacen-Júri, bloqueia, vai entrar em recuperação judicial, vai pedir empréstimo, vai antecipar a dívida, porque aí é uma cascata, né? Não honra um contrato, antecipa a dívida, aí essa antecipação de dívida antecipa as outras dívidas dos outros contratos, vem uma massa de credores, aí vem o primeiro já pedindo recuperação judicial, tem uma liminar, bloqueia, vem as questões trabalhistas, e aí vai. E aí vira uma bola de neve que não tem presidente financeiro que vai segurar a onda, tá? Então, esse é um primeiro grande limite da responsabilidade civil. Outra questão que acontece é que quando você tem um desastre, que eu já antecipo um pouquinho, você tem que tomar uma série de medidas, tá, para a reparação de desastre, que muitas vezes
uma pessoa jurídica de direito privado, não, mesmo às vezes de direito público, uma empresa pública, não tem poder para fazer. Então, muitas vezes você tem que fazer uma série de reparações em propriedade de terceiros, né? Medidas emergenciais de contenção, construir barreira, fazer acesso, desbloquear uma questão, tirar a lama de um lugar, tal, que o imóvel não é seu, né? E não existe legislação brasileira, nenhuma autorização para você adentrar em imóvel de terceiro que não seja tal por ordem judicial, né? A Constituição é muito clara que o imóvel é uma propriedade inalienável só podendo ser adentrada por poder público em situação de desastre, né? E isso é uma coisa curiosa também. É um dos poucos termos que tem a expressão desastre na Constituição brasileira. Então, e aí só quem pode adentrar, né, é a autoridade pública, né? Então, muitas vezes você tem a situação de que, por mais que a pessoa seja condenada a reparar aquele dano, se não houver um consenso com o superficiário daquela área, ou uma ordem judicial que te assegure para aquele superficiário permitir o acesso àquela área, né, você não vai conseguir fazer as medidas reparatórias necessárias para mitigar ou compensar esse dano ambiental. No caso da Samarco, a gente teve um problema grave, que precisava fazer uma barragem adicional para conter os sedimentos da barragem, e estava no imóvel de terceiro, não estava sobre a área da mineradora. Então, e havia uma condenação judicial para construir essa barragem, né? E aí não tinha como cumprir a ordem porque tinha um superficiário se opondo à decisão, né, com todo o seu direito, entendeu? Então, é uma situação muito clássica disso aí, de que, por mais que eu tenha a possibilidade de fazer uma reparação, esse minha obrigação não se sobrepõe ao direito do terceiro do seu próprio imóvel. Então, você quer de uma ordem judicial, mesmo essa ordem judicial, como é que ela vai impor um terceiro essa obrigação que não é parte no processo? Então, é uma situação complicada. Teve tanto esse caso para fazer uma barragem na região de Bento Rodrigues, que era a barragem B3, quanto teve o caso de um outro lá em Linhares, que era o contrário, que a gente precisava desfazer uma barragem, que foi construída emergencialmente para evitar a contaminação da Lagoa de Linhares, e que já estava provocando danos ambientais pela manutenção da barragem, porque a gente mudou um ambiente lacunar, de a água da lagoa ia para o rio e voltava para um sistema separado. E aí a água da lagoa começou a se estragar porque não tinha mudança do regime de água, não tinha oxigenação e tal. Aí depois tivemos que construir um canal para poder fazer a reparação. Aí começou a alagar a cidade de Linhares, porque a lagoa não esvaziava por causa da barragem. E aí a gente queria fazer, mas não tinha uma ordem judicial que permitia a gente fazer, né? Então, é um caso clássico que, bom, você tem obrigações para fazer, mas você não necessariamente tem um direito para fazer essas obrigações. Então, é uma outra grande limitação da responsabilidade civil, né? Ela não tira o direito de propriedade, o direito de terceiros, né? Ela só te impõe obrigações e deveres. E, então, falando, você tem tanto a limitação patrimonial quanto a situação da limitação de poder acessar imóveis de terceiros, e você, então, tem essas condições que colocam o seguinte: por mais que você queira imputar o direito àquele meio ambiente ter que ser reparado, outras interfaces do mundo jurídico limitam essa possibilidade. Então, por mais que a gente fale que a responsabilidade civil ambiental brasileira é uma coisa ampliada, colocada, você não tem como assegurar tal diretamente só na responsabilidade civil que aquele dano provocado por desastre será devidamente reparado, tá? E aí entra a terceira dimensão da questão da responsabilidade civil, que é o seguinte: se eu sou obrigado a reparar, independente de culpa, tal, esteja dentro da minha condição patrimonial de fazer aquele pagamento, tal, e que eu tenho um direito que o dano só aconteceu numa área de minha propriedade que possa provocar, entra a terceira e a grande principal questão, que é o seguinte: quando você tem uma situação de desastre, você nunca sabe ainda, no momento, quanto é o valor daquele dano. Por quê? Porque o desastre tem essa condição. Você tem uma condição, incerteza da quantidade total de dano provocado naquela situação. Você vai precisar fazer estudos complementares ao longo do tempo para poder dimensionar e quantificar esse dano e aí cobrar essa reparação,
E, ao mesmo tempo, como você pode falar assim, qualquer coisa de desastre, assim, é muito cedo para estimar até quanto valeu esse dano, mas sempre é tarde para começar a fazer alguma coisa, porque a situação já se alterou drasticamente num cenário muito rápido e você precisa fazer alguma coisa, né? E o sistema processual brasileiro, por mais que tenha tutela de urgência, vai fazer, você não tem uma dimensão total para poder alegar, não, esse desastre total vai custar não sei quantos bilhões de reais, não sei quantos milhões, não sei quantos milhares de reais, né? Então, você precisa sempre da perícia para poder fazer essa avaliação de quanto vai custar essa responsabilidade civil para poder reparar esse dano. E isso requer tempo, né? E tempo e desastre são coisas que concorrem entre si. Os fenômenos de desastre aumentam com o tempo, ou podem diminuir também, mas normalmente aumentam com o tempo, o que requer medidas emergenciais que podem ter custos inestimáveis, assim, que você não sabe nem quanto você vai colocar. Às vezes, uma medida emergencial pode sair mais cara do que a própria reparação do dano total, tá? Dependendo do que você tiver que fazer. Então, você não tem, então, essa liquidez do dano de desastre para poder fazer essa cobrança do dano numa atividade civil, né? Ah, mas a ação civil pública ela pode ser pedido líquido, e aí você liquida na execução. O modelo de ação civil pública é nesse sentido mesmo, né? Só que o que a gente vivencia hoje? Ações civis públicas são propostas, liminares de antecipação de tutela, de urgência, né? Eu sou velho, né? Tutela de urgência. São dadas, você tem bloqueios judiciais de valores, mas você nem tem estimativa do dano ainda, né? Provocando danos maiores para a empresa. O que prejudica a prévia execução das medidas emergenciais, né? Então, você tem, né, a limitação aí da própria liquidez do dano para poder exercer plenamente essa responsabilidade civil. E aí entra nessa liquidez do dano uma outra questão super importante. Que você seja condenado a fazer aquela reparação pelo sistema processual brasileiro, quem tem que fazer a reparação do dano é aquele que o provocou, né? Dentro dos limites que o juiz determinou você reparar. E aí entra uma outra discussão muito interessante, que é você causou o dano, ao mesmo tempo é você que fica responsável para escolher como reparar aquele dano. E muitas vezes as partes das vítimas não legitimam essa ação de reparação, porque elas têm outras questões envolvidas naquele dano que se colocam. Então, assim, a empresa tal destruiu minha vida, ela que vai escolher a casa que eu vou morar, ela que vai fazer o carro, ela que vai comprar o carro que eu vou trocar. Então, não, entendeu? Não aceito, entendeu? Não aceito. Eu quero que seja feito por outra pessoa, quero que seja feito por outra coisa e tal. E aí cria um imbróglio da própria legitimidade dessa reparação gigante, tá? Que aí obriga a você tentar criar um sistema de reparação legitimado, com participação dos atingidos, com milhares de pessoas, tal, que atrasa ainda mais essa ação de reparação. Olha, eu não estou dizendo aqui que o atingido não tem que ser ouvido na hora, assim, muito pelo contrário. O que se prova cada vez mais é que, sem a legitimação da ação reparatória em caso de desastres, isso só atrapalha ainda mais a própria reparação daquele desastre. Então, não adianta você querer botar a goela abaixo uma forma de reparação sem aquela vítima poder participar do processo. Só que o nosso modelo processual não está preparado para isso, né? Nosso próprio Poder Judiciário não está preparado para isso, né? Quando você pega um caso da Samarco, que você tem mais de 100 mil ações judiciais propostas, tá? Um universo de um ano, ao longo da bacia do Rio Doce, tal, nenhum poder judiciário está preparado para fazer uma demanda dessa quantidade de processos num tão curto prazo de dano. Até o professor Marcelo Abelha estava defendendo a criação da figura do dano judicial, que o judiciário também tem que ser reparado pela sobredemanda provocada por um caso de desastre. Acho que vale discussão. Assim, acho que é uma questão, porque não deixa de ser um serviço público que também é afetado por sobredemanda decorrente de um acidente provocado por uma empresa, né? Mas aí tem que ver, mas quem é a vítima? É o Poder Judiciário ou aquele que tem seu processo atrasado por conta do excesso do Poder Judiciário, né? Então, é super interessante. E aí também não tem, nem tudo notícia triste, é desastre decorrente de desastre. Então, por exemplo,
No caso da Fundação Renova, olha que curioso, Renato, nós tivemos mais de 100 mil ações judiciais propostas por vítimas, no caso lá da Cina Samar. A Fundação Renova, ela conseguiu fazer mais de 250 mil acordos, tá? Acordos extrajudiciais que depois foram homologados para indenização de famílias. Ou seja, a figura da fundação fazendo um sistema voluntário de negociação mediada conseguiu atingir uma população maior do que aquele tipo de população que vai se socorrer ao judiciário. Porque você teve 100 mil ações judiciais, né? A grande maioria de juizado especial, por falta d'água, do acidente, tal, mais de 70 mil por falta d'água. Mas você conseguiu ter uma fundação que ela conseguiu criar um modelo voluntário de mediação e participação que atingiu mais que o dobro da quantidade de processos propostos. Indo lá nas comunidades, com justiça itinerante, com vans, com escritórios, com internet, com aplicativo, né? Para poder fazer essa reparação. Tá? Então, uma coisa que eu acho que talvez se fosse uma empresa não conseguiria, entendeu? Se você não tivesse criado essa fundação, talvez você não conseguiria fazer um ponto desse. Mas o que leva à discussão da própria legitimidade da reparação do dano no caso de desastre. E aí, nesse meu artigo, então, a partir dessas reflexões, o que eu defendo? Eu defendo que, bom, temos vários problemas estruturais tal, da próprio sistema reparatório brasileiro quando ele se multiplica no caso de desastre, que prejudica a própria reparação desse desastre, o que é um novo desastre. Por isso que eu chamo do desastre de civil no caso de desastre, porque amplia os danos presos econômicos e sociais decorrentes daquela situação. O que seria interessante você adotar um modelo que existe em alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos. Existe uma agência federal de resposta a desastres, tá? Que é uma agência que ela não só faz ações diretas, como cria abrigos, fornece alimento, recupera infraestrutura, como ajuda os poderes locais a fazer as ações de recuperação no caso de desastre. Reconstrói estrada, ponte, constrói abrigos de emergência, dá uma área, dá alimentação, dá serviço público, fornece água, fornece energia rapidamente. Quanto também a forma mais segura que a gente pode ter no instituto jurídico para poder conseguir o dinheiro necessário para fazer face a danos decorrentes de desastres tem que ser a figura de um fundo público, tá? Esse fundo ele pode ser alimentado tanto por contribuições ou royalties decorrentes de atividades de risco, como eu falar, como pode ser no caso da atividade elétrica, que tem barragem de eletricidade, no caso do petróleo, que tem risco de grandes acidentes de petróleo. Tá aí no ano passado as manchas de petróleo no Nordeste. Então, legal. Legal não, péssimo, né? Mas assim, quem causou? Ah, não sei. Ah, cadê o navio? Foi qual o navio? Cadê ele? Mas tá vindo mancha. Cadê esse óleo? Eu quero achar alguém para culpar. A gente tem que evoluir dessa figura de que eu quero culpados, por uma figura de uma coisa mais pragmática e eficaz, né? Se você cria uma figura desse fundo de desastre com royalties do petróleo, com royalties da eletricidade, da própria mineração, ou de outra atividade de risco, quem produz agrotóxico pode ter um desastre, pode colocar, quem trabalha com construção civil pode ter desmoronamento, tal, coloca, ou obrigando a parte do poder público mesmo no seu orçamento ter um valor mínimo para esses fundos de desastre, e uma agência que vai fazer a gestão desse fundo, você vai ter, no mínimo, uma garantia financeira que vai ter um ente que vai fazer esse início de reparação, sem prejuízo desse ente cobrar esses valores na sequência daqueles reais, né, culpados, porque aí ele vai tomar mais tempo, né? Aí vai fazer o processo, vai identificar quem foi o nexo devido, tem o devido processo legal, e aí você vai poder depois cobrar e até negociar um plano de recuperação para a quitação desses danos decorrentes do desastre, né? Eu acho que seria uma solução jurídica mais adequada nesse cenário, e que, ao mesmo tempo, a gente vê isso muito pouco discutido, porque depois do acidente de Brumadinho recentemente, se preocupou muito em aumentar as penas para os crimes, criar crimes e aumentar penas para os culpados, e melhorar o sistema de fiscalização para prevenir novos acidentes. O que eu achei uma excelente iniciativa, porque
desde o caso da Samarco até o caso Brumadinho, como eu falava, tem várias palestras minhas aí que eu já falei, então nada tinha mudado. Assim, em termos do mundo jurídico legal, o sistema continuou o mesmo, tá? Não se mudou, efetivamente, nada. E aí depois ainda vale, em um mês se aprovou o projeto da Lei Estadual de Minas Gerais, de controle de barragens, que foi a base do projeto federal, depois da CPI, e que agora você tem controles mais rigorosos. Mas não adianta também na lei ter controles mais rigorosos se você não ampliar a agência de mineração, se você não ampliar a agência de águas, os órgãos fiscalizadores dessas barragens, né? Desse ponto. Então, não adianta também você ter instrumentos jurídicos fortes e um poder estatal inefetivo na exigência desses instrumentos, tá? Então, e a responsabilidade civil, como eu estou falando aqui, que a gente vê na prática, infelizmente, porque tem um desastre, ela não é um instrumento sagrado que vai garantir 100% que aquele dano vai ser reparado. A gente vê claramente que ela possui limitações naturais próprias e que, muitas vezes, somente uma ação de poder público vai conseguir trazer essa reparação de uma forma mais efetiva e eficaz, né? Então, acho que a gente precisa amadurecer esse debate, não abrir mão da responsabilidade civil, mas também não se fiar 100% nela, achando que qualquer tipo de dano de desastre vai ser efetivamente socorrido por essa superfigura de responsabilidade civil, que ela não existe. Tá? Ela continua desde o direito romano, limitado ao patrimônio do devedor, necessitando de dano líquido certo, exigível, tal, e identificável a sua causa. Falei demais? Não, Pedro, foi uma aula, foi excelente, né? Acho que você levantou aí pontos que eu acho que precisam, de fato, serem discutidos, né? E eu acho que não só por nós da comunidade jurídica. Essa questão que você colocou de você travar, né, a empresa, de você asfixiar a empresa e acabar levando ela para uma recuperação judicial, até para uma falência, isso é uma questão para se refletir mesmo, né? Tem vários casos, o Lianópolis é um caso que eu estou trabalhando e também é um dano ambiental que ninguém sabe muito como resolver, e a gente vê aí o Ministério Público entrando com ação, daí na esfera criminal, pedindo liminarmente bloqueio de bens de mais de 200 milhões de reais por empresa, para que seja bloqueado esse valor. Você quebra a empresa, né? Você não tem a remediação, você não tem a resolução do problema, e você tem a geração de outros problemas, né? Como você bem colocou aí, em outras esferas. Então, repensar essa questão do Instituto da Responsabilidade Civil e como penalizar, como você de fato... Porque não é o penalizar, né? Penalizar você tem na área aí administrativa, na área penal, a civil, de fato, é a reparação. Mas a gente vê uma confusão de Ministério Público, né, os órgãos administrativos, confundindo mesmo os institutos, né? Eu estou discutindo em Minas uma questão também de um TAC, onde o promotor na esfera penal fala de recuperação de dano, né? E aí você fala assim, não, mas isso é matéria cível, né? O que está fazendo aqui na esfera criminal? Então, a gente percebe toda essa confusão. E outro ponto que acho que você levantou, que a gente também não para pensar e só vê isso quando você tem na prática essa dificuldade, de fato, de adentrar na propriedade de terceiros, né? Que realmente é uma dificuldade. Você, muitas vezes, não é que você não quer solucionar, você não quer resolver, mas você simplesmente não consegue. Eu vivenciei uma outra situação, que daí não era propriedade de terceiros, mas foi uma decisão judicial obrigando, né, a pessoa a tomar uma atitude que ela precisava daí de uma autorização do órgão ambiental, mas era contrária à norma, e o órgão falava assim, eu não posso dar essa autorização para você entrar em área de Mata Atlântica que seja para demolir o que você precisa demolir, porque você minimamente vai ter que desmatar um trecho e área rural, eu não posso permitir isso. Eu falei assim, tá, mas eu tenho uma obrigação, né? Eu fui condenado a isso. E daí você fica um ano negociando, você fala com o judiciário, você fala com o Ministério Público, e parece que ninguém se entende, é uma conversa meio de louco, né? E a gente, no meio desse fogo cruzado, o cliente mais perdido ainda, porque, né, com inúmeros receios, então, realmente, aí, acho que tem muita coisa, né? O judiciário
ele realmente não está preparado. Acho que a gente começou a advogar mais ou menos, acho que na mesma época, lá atrás, muito menos, mas a gente ainda vê um despreparo, né? Um desconhecimento técnico da matéria. E acho que a gente só vai ter uma evolução quando todo mundo passar a falar a mesma língua e pensar nas dificuldades, porque a gente está aqui para resolver, na verdade, as questões, né? Não é para dificultar. E muitas vezes eu acho que o Ministério Público acaba vendo nós, advogados, como aqueles que querem, né, ter um trunfo na manga, que não é recuperar, né? Eu até peguei aqui conforme você estava falando, eu estava pensando, tem uma pesquisa, né, que foi feita há anos atrás, e daí até uma primeira pergunta, talvez que eu já queira fazer para você, porque hoje, né, a gente está, tudo bem, a nossa conversa está muito na reparação do dano, e a gente sabe que o ideal é trabalhar para a prevenção, né? Porque se você previne, se você trabalha no consultivo, muito dificilmente, você até pode ter algum dano, mas a chance é muito menor, né? Então, hoje a gente fala muito na questão do compliance, o próprio ESG, mas como que é a sua percepção, né, para as empresas? Porque há tempos atrás eu vi até uma pesquisa que foi feita pela Fiesp, que ainda grande parte do segmento industrial entendia investimento na área ambiental como custo, né, e não como um investimento mesmo, né? Então, assim, e a gente vê essa dificuldade, né? Eu até ano passado, quando deu fechou tudo, eu tinha até uma amiga que falava assim, bom, você é sustentável, né, até a hora que você consegue ser ambientalmente sustentável, porque antes de ser ambientalmente sustentável, você tem que ter aí um fôlego financeiro, você tem que pensar em outras coisas, né? Então, como que você vê aí a visão das empresas ainda nessa questão do investimento, nessa questão da prevenção na área ambiental? Porque a gente vê muita questão, talvez, no tributário, no planejamento tributário, mas um planejamento ambiental eu acho que ainda é muito pouco discutido, né? Renato, excelente pergunta. Deixa eu até fazer. Você falou e me lembrou um outro caso também super importante, né? Quem sempre fala assim, não, sociedade civil objetiva, tal, solidária. Eu nem falei da solidariedade. Então, assim, todos aqueles que concorreram para aquele dano respondem na mesma medida e depois se resolvem em ações de regresso, tal. O Lianópolis é um caso clássico, né? Você tem um depósito regular de resíduos no interior do Pará, um lugar que ninguém conhece, com mais de 50 empresas envolvidas, né? E todas solidárias. Excelente, olha que legal, vai todo mundo reparar. Gente, só para citar todo mundo é 10 anos. Se achar, né? Se achar. Então já começa por aí. E depois, chegar a uma coisa de 50 empresas, eu acho que a pessoa que inventou essa ideia nunca trabalhou com mais de 3 empresas, porque se 2 pessoas conversando já é difícil chegar a um acordo, imagina 50. Então, quem tem condomínio sabe bem o que é isso. Então, assim, é meio um wishful thinking. Eu acho que vai dar certo, do que na prática a gente vê que isso dá certo. E o outro caso clássico é o caso da CP Serra do Mar, que é a primeira ação civil pública do Brasil, proposta em 86. Né? A ação só se resolveu agora por acordo. Por acordo. Teve uma condenação em primeira instância. Teve uma condenação em primeira instância no juiz de férias sem produção de prova. Você tem noção que a primeira ação civil pública do Brasil teve a primeira condenação sem produção de prova? Por quê? Porque se fosse para produzir prova, não ia ter nem dinheiro para produzir a prova. Então, e aí acabou-se, então, fazendo um acordo agora, super legal, tal. Tive a honra de poder participar aí também. E agora, se não fosse um acordo... A justiça consensual, cada vez mais, se mostra na área ambiental muito mais efetiva do que essa justiça clássica punitiva. E aí entra muito essa sua questão muito bem colocada, sobre como é que está a percepção das empresas sobre custo ambiental ou não, e o que é uma prática de Environmental Social Governance, né? O ESG, Ambiental, Social e Governança. Isso é muito interessante porque eu já passei por várias empresas, né? Então, assim, é curioso como muda um pouco a percepção e às vezes os detalhes mudam muito essa questão. Então, vê você. Já tem decisões do Poder Executivo Federal, tá, do CAR, que consideram que as despesas por questões ambientais são despesas deduzíveis de imposto de renda, né? E de contribuição CSL e tal. São despesas inerentes ao negócio. Só que dependendo do tipo de despesa,
ele pode ser o que a gente chama de CAPEX, que é um investimento, ou um OPEX, que é um custo de manutenção operacional, né? E você pode falar assim, olha, você tem passivos ambientais, então a área que não está contaminada, a área está sem reserva legal, a área está com uma APP desmatada, você precisa reparar essa área. Ah, mas isso é custo, não tem orçamento, vai bater, tal, não planejei, papati, patata. Mas é requisito regulatório, não é uma questão de uma liberalidade. É que nem você ter uma casa com muro prestes a cair, entendeu? Se aquele muro cair e machucar alguém, você vai ter que indenizar e refazer o muro, né? Então não é um ponto. Mas você pode trabalhar com isso, assim, muitas vezes, entendeu? Por quê? Porque você pode considerar 3 pontos aí, tal. Dependendo da forma como você fazer essa reparação, ela pode valorizar o imóvel, né? E aí o custo que você tem para a valorização do imóvel, ela pode ser contabilizada como um investimento, né? Outra questão super importante é quando você faz por exemplo, no caso da mineração, você faz o planejamento da mina, né? Você tem o plano de mina, né? O plano de aproveitamento de exploração econômica da mina. E você desenha lá as áreas verdes que você vai fazer no entorno da mina, tal. Uma vez aprovado esse plano, essas áreas têm que ser mantidas como tal, ou seja, é um requisito para a execução do plano a manutenção dessas áreas verdes. Então, as despesas para manutenção para essas áreas verdes, tal, muitas vezes são investimentos que você faz para poder fazer um avanço da lavra. E aí não é custo, é investimento, né? Porque é um requisito para a ampliação da lavra você ter a área verde equivalente à área que vai ser desmatada. Então, a manutenção dessa área ela não é custo, ela é investimento, ela entra como CAPEX. Sabe? Então, nada que, assim, trazer o jurídico para fazer essas discussões com o financeiro é super importante, especialmente um jurídico ambiental especializado, porque não adianta você querer trazer um tributarista que ele não vai entender vai dizer, pode estar na lei ou não está, entendeu? Mas não é bem assim, tem nuances, né? Porque também não é assim, não, faz que... Não, às vezes você tem que fazer consulta ao órgão ambiental, às vezes você tem que garantir que o plano de recuperação está devidamente aprovado, não está só protocolado e largado lá no órgão, e que teve uma aprovação tácita, quando não é assim, entendeu? Então, tem uma série de detalhes que só os especialistas que atuam na área conseguem dar essa maior segurança. E o caso que você falou, por exemplo, de fazer uma reparação a reparação vai causar maiores danos que a própria reparação em si. Então, eu lembro de um caso que eu tive em São Paulo, era uma ocupação em APP na beira de um reservatório artificial. Na época eu estava lá na SGT, estava com a dupla Eletropau, né, na época. E essa ocupação era uma capela histórica do município, dos Romeiros, na cidade. E o Ministério Público Federal propôs a ação, porque era um rio federal, o reservatório era um rio federal, tal. E por coincidência foi cair com a desembargadora Yoshida, a conselheira Yoshida, no agravo. Essa decisão ela convocou para uma audiência. O que já era uma coisa engraçada na época, audiência para agravo, mas tudo bem, a Yoshida vai ser uma honra participar dessa audiência. E que foi muito interessante, porque a gente chegou na audiência e falou assim, olha, o próprio proprietário e tinha um representante do município falando, olha, é uma capela histórica, ela está no registro do município como uma capela, a gente não vê sentido em demoli-la, porque é um patrimônio histórico. A gente, quando é a empresa do reservatório, eu falei, olha, não tem o menor interesse em demolir, porque vai prejudicar a minha relação com os meus vizinhos, faz parte da cultura local. Tá? E o Ministério Público Federal falava assim, não, nós não podemos compactuar com ocupação consolidada de APP, porque isso é um dano permanente, patati, aquele papo, dano permanente. O que você pensar de uma maneira não literal, tem que dizer o seguinte, se você tem uma capela que está lá há 60 anos, sei lá, só porque a área virou APP, entendeu? Não quer dizer que aquilo é um dano na APP, só porque não tem vegetação. Até porque, se você fizer um laudo técnico, não tem nem mais função ecológica, aquela APP. E a APP de reservatório artificial é a única APP artificial, né? Porque ela vem depois do reservatório, né? Você tem que criar o reservatório primeiro para ter uma área protegida depois. Ela não existe antes do reservatório, né? E aí você tem todo um ecossistema que não existia antes e vai criar, né? Então, esse é um outro problema. Eu já até escrevi um artigo no Valor Econômico sobre isso. São as APPs artificiais. E se você pensar numa maneira da tríplice base do direito ambiental brasileiro, que é o
ambiental mesmo, o ecológico, o social e o econômico, é muito mais reparatório você pegar a área equivalente dessa capela e regenerar num outro corredor ecológico do que fazer essa demolição só para tentar fazer um ganho ecológico numa área que já não tem mais, né? Mas aí, Renato, entra nesse drama do nosso direito civil, porque como é que eu posso obrigar alguém a fazer uma coisa numa área de terceiro do ponto? Mas isso por uma condenação não dá, mas por um acordo pode dar, né? Muitas vezes pode dar, porque vai fazer uma composição, traz o órgão ambiental, ele tem áreas públicas que precisam ser regeneradas, e você faz essa devida compensação, provando um ganho ecológico maior do que a consolidação daquele uso. Se você pensar numa maneira, e aí eu não estou puxando sardinha para ninguém, eu estou falando de uma maneira assim, muito natural e ponderada esse ponto. Só que aí você vem hoje o STJ e cria uma súmula de não pode ter fato consumado na questão ambiental, né? O que é uma reação por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do Código Florestal. Então, isso está mais do que evidente, essa decisão do STJ tentando limitar cada vez mais os efeitos do Código Florestal aprovado e ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, né, a sua constitucionalidade. Sendo que, primeiro, o fato consumado é uma matéria constitucional, como o próprio Supremo já disse, não é matéria do STJ dizer. O fato consumado é matéria de fato, então essa súmula do STJ bate contra a própria súmula 7, apesar de ser uma tese jurídica, você precisa fazer a apreciação de fato, se aquele fato está consolidado ou não. Então, e terceiro ponto, ninguém tem direito adquirido a poluir, mas o que tem que entender é o seguinte, é que assim como a natureza tem resiliência e evolui com o tempo, os fatos jurídicos também têm que ter um respeito com o tempo. Então, você tem que pensar numa justiça eficaz. O que é mais efetivo? Porque se você pegar a teoria do fato consumado, fazer uma interpretação literal dela, junto com a imprescritibilidade do dano ambiental que o Supremo julgou, nós estamos falando que todas as favelas do Brasil têm que ser demolidas. Simplesmente é isso. E eu não estou exagerando aqui. Tá? Eu só estou constatando um fato. Por quê? Se dano ambiental não prescreve e você não pode ter fato consumado sobre a área, você pega uma área como aí um entorno da reserva Bins, uma favela da Rocinha, que é um topo de morro, as áreas de reservatório invadidas por comunidades carentes, tal, ocupadas há décadas. Não, mas ali eram APPs. Então não pode ter consolidação em APP. Não. Então tem que ter ação civil pública para demolir. Tem. Mas não prescreveu? Não. E não pode alegar fato consumado? Não. Né? Que ganho a sociedade brasileira tem com isso? Assim, segundo ponto, quem vai ser o prejudicado? Né? A pergunta é essa. Assim. E você tem áreas que já foram urbanizadas, que já se incorporaram no ambiente urbano. Né? Então, assim, eu acho que falta uma reflexão aí por parte da luta ambiental de qual que é o papel do direito ambiental brasileiro, entendeu? Porque quanto mais a gente discute quem é um avançado, protegido, eu respondo a todo mundo, você tem aumento da área desmatada, os conflitos econômicos e causando cada vez mais insegurança jurídica para as atividades econômicas legalizadas, o que é o maior drama. Porque cada vez mais você vem pressionando aquele que está regular, que quer estar regular e está regular, e ignorando aquele que está na ilicitude. Assim. Então, só valorizando aquele que está na ilicitude. E aí vai contrário à própria base do direito ambiental mundial, que é a tragédia dos comuns. Você não pode tratar aquele que está na legalidade numa situação mais asfixiante do que aquele que está na ilegalidade, porque favorece quem está na ilegalidade e espanta quem está na legalidade. Só que o mundo é um só. Então, aquele que polui mais vai lançar mais poluição e você vai asfixiar aquele que quer poluir menos. Então, você está errando o foco. Entendeu? O foco não é aumentar a responsabilidade sobre aquele que está legal. É aumentar a fiscalização para coibir o que está ilegal, ou trazer esse legal para a legalidade para ter uma equivalência de competição. Senão a economia, gente, ela não tem dolo, entendeu? Ela é fato, entendeu? Então, assim, se aquele que está na legalidade está lucrando mais do que está na legalidade, não tem ponto. E aí bate muito na discussão do ESG, tá, Renato? A gente vê muito mais um wishful thinking, as pessoas vão todo mundo investir na empresa que é verde e tal. Não necessariamente, as pessoas investem na empresa que dá lucro, tá? Porque as pessoas têm que pagar suas contas no final do mês. É simples assim. Entendeu? Não é porque é bonzinho, porque é legal, entendeu? É simples. E eu vejo muita pouca discussão nessa linha, então chama atenção aí para
a gente não cair, né, num discurso que é muito bonito de falar e gostoso de ouvir, mas que na prática não se efetiva. Não ser Tá? efetivo, Então, acho que exatamente. tem esse ponto. É. Não, Pedro, perfeito. Acho que você fez uma colocação aí, e realmente acho que é o que a gente acaba enxergando, né? E assim, não é contra, né? Eu acho assim, as ocupações, de repente, elas ocorreram, tem todo um problema aí de gestão pública, mas no fim, essas pessoas que estão na ilegalidade, até como você mencionou, né? Algumas favelas e tudo mais, muitas vezes o político, o Ministério Público, o Judiciário, acaba não. Como é uma população, né, bom, ali eu deixo quieto, mas aquele indivíduo, né, o particular, que às vezes é uma situação de menor degradação até, esse tem que demolir, né? Esse eu aplico a pena máxima. Então, você não trata com isonomia, né? Na verdade, você tem essa dicotomia, essa diferença de tratamento de acordo com classe social, e muitas vezes daí quanto mais eu subo a classe social, o quanto mais rentável é a empresa, maior é a pena, né? Mais eu tenho que, de fato, penalizar. A gente, às vezes, acaba vendo isso na prática, né? Então, foi muito bem colocado por você também. Tem uma pergunta aqui, né, do Leonardo, que ele coloca o seguinte, excelente a palestra, né? Queria tentar explorar um outro lado dessa discussão. Como se dá a responsabilidade por omissão do Estado decorrente de desastres naturais ou desastres mistos, né? Concorrência de ação do particular e ausência de fiscalização do poder público, por exemplo, né? Como identificar essa responsabilidade e quais os limites? Essa é uma pergunta, né, que, na verdade, acho que a gente se faz em muitas das questões, né? A empresa tinha licença, ela estava ali, e daí a gente tem omissão, talvez, nessa fiscalização, nesse poder de polícia do Estado. Ó, excelente pergunta, obrigado. Eu faço até uma referência, isso é muito bem tratado no livro do professor Delton Winter de Carvalho sobre responsabilidade jurídica decorrente de desastres, tá? Ele tem um capítulo específico até tratando sobre esse ponto. E é muito interessante porque é o seguinte, primeiro, quando a gente fala, então, da responsabilidade objetiva da ambiental, tal, ela pode atingir tanto o agente público quanto o privado, né? Mas no caso da responsabilidade do poder público de desastre natural, não aquele antrópico, né? Aquele natural, você tem que aplicar a teoria do artigo 36 da Constituição Federal, que é a teoria objetiva, só que quando é por omissão, e aí pela própria interpretação do Supremo, você tem que provar a falta do serviço público, né? O faute do serviço público, da teoria do direito francês. Então, você tem que provar que houve uma negligência do exercício do serviço público que foi determinante para a causa daquele desastre, tá? E aí você tem um problema grave. Por quê? Desastre natural, normalmente, ele é decorrente de um fator climático atípico ou uma mudança da paisagem atípica, que normalmente é caracterizado juridicamente como força maior, né? Ou fortuito. Então, deu um vendaval, tal. Não tem como dizer que houve omissão do poder público nesse vendaval. Houve uma chuva decamilenar, uma chuva que acontece a cada 10 mil anos. Na verdade, não é a cada 10 mil anos, é uma a cada 10 mil chuvas pode ser chuva decamilenar, e não quer dizer que tem que esperar 10 mil chuvas, 9.999 para ocorrer. Ela pode ocorrer 3 seguidas, entendeu? Depois vai ter 30 mil que não vai ser assim. E com o aumento das mudanças climáticas, a tendência desses fenômenos climáticos extremos, ela vem ocorrendo com maior frequência, está aí a olhos vistos a gente vê seca extrema, tempestade extrema, vendaval extremo, e por aí vai. Então fica mais difícil, mas juridicamente não é impossível essa responsabilização do poder público se você conseguir comprovar a negligência ou a falta do serviço público que tenha provocado aquele desastre ou então que tenha agravado os efeitos daquele desastre sobre o seu patrimônio. Caso clássico, né? Bueiro entupido, né? Teve uma chuva decamilenar? Teve. Minha casa foi alagada? Foi. Mas o bueiro estava entupido e fez ela alagar mais. A água não teria chegado na minha casa se aquele bueiro não tivesse entupido. Então, falta do serviço público. O serviço de saneamento não limpou o bueiro, eu provo isso, pronto, pode processar a prefeitura, entendeu? Ela vai ter que te indenizar. Aí é do dano, o drama. Quem cabe o ônus da prova de provar que o bueiro estava entupido? Entendeu? Vai pedir versão do ônus da prova? Então, não dá. Entendeu? Ponto. Se bem que agora, a outra súmula do STJ, qualquer coisa você pode pedir versão do ônus da prova. Então você vai dizer, é ambiental,
essa inversão do ônus da prova. Então, a prefeitura que prove que não estava entupido, né? Ou seja, prova diabólica, né? Prova que você não fez. Mas peraí, eu só preciso, você que tem que provar que eu fiz. Isso é um clássico do Estado de Direito, né? Ninguém pode ser obrigado a provar aquilo que não fez. Você tem que provar aquilo que o outro fez. Entendeu? Prova que você não comeu macarrão ontem. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Eu posso provar o que eu comi, que eu comprei, entendeu? Mas provar o que eu não fiz pode ser tanta coisa que eu nem sei. Aí a gente volta ao processo de Kafka, né? Você é culpado pelo quê? Depois a gente explica. O gosto daquele da Alice do País das Maravilhas, né? Corta a cabeça dela. Falei, mas é meu julgamento. O julgamento é amanhã. Primeiro a gente tem que cortar essa cabeça. E a gente ainda não chegou nessa fase. Né? Não, perfeito. E você sabe que essa é uma discussão, né, da questão das licenças que você deve ter enfrentado, inclusive nesses 2 casos e até outros, né? Mas no caso da Aterro Mantovani, porque eu acho que assim é um caso, apesar de, né, da gente saber que quando une muitas empresas acaba ficando muito difícil a solução do caso, mas eu acho que é o único caso no Brasil onde você tem aí umas 50 empresas que estão trabalhando para a remediação de uma área, né? Falta, é muito difícil chegar a um consenso, é o que você falou, às vezes decisões que, né, para uma empresa já não seria fácil, demoraria pelo menos de 30 a 40 dias, no universo de 50 demora 12, 18 meses, mais ou menos, né? Não são decisões que são rápidas, mas tem caminhado. E uma das discussões é justamente essa, porque tem muita gente que tinha autorização da CETESB para destinar resíduos ali, né? CADRE, o aterro era um aterro licenciado, então, até onde fica a minha responsabilidade como empresa, eu tendo CADRE, o aterro sendo licenciado, são discussões aí que a gente realmente acaba travando, né? E é difícil, às vezes até é difícil você conseguir ter uma contrapartida do poder público em questões como essas. Né? Renata, você levanta um ponto que eu até fiz um vídeo recente lá no canal e que vem da Lei de Liberdade Econômica, que ela não trouxe uma coisa de nova, mas ela reforçou já por força de lei uma situação que é a boa-fé do administrado. Sim. Em face de problemas ambientais. Né? Agora, por força de lei, é obrigatório, tanto o poder público, e aí eu falo poder público não só executivo, tanto quanto legislativo e judiciário, a ter que presumir a boa-fé dos atos de todos, até que se prove o contrário. Né? Então, se eu tenho um aterro licenciado, com autorizações da autoridade ambiental para poder me garantir o envio desses aterros, e o aterro não gere adequadamente esse resíduo, entendeu? Como posso eu ser solidarizado num dano de uma condição que eu não tive nem conduta ilícita para poder ser provocado? Aí vem aquela máxima objetiva. Não basta a licitude da conduta para eximir a responsabilidade. Sim, em regra é isso mesmo. Se você provocou um dano, dirigindo um carro com a sua devida licença, você vai indenizar a pessoa que você bateu, causou esse dano. Agora, não faz sentido você, por ter um carro numa garagem, ter que ser responsável por reparar outros carros danificados por ações de terceiro, entendeu? Porque o manobista da garagem não tinha habilitação, entendeu? Isso não tem como solidarizar uma condição dessa, assim, porque não havia possibilidade de conduta diversa da pessoa sobre aquela ação, nem gestão. Como é que você manda saber se o aterro estava... aí entra uma condição de... Bom, você pode fazer contratualmente um contrato que você possa garantir que você vai fiscalizar. Aí entra a condição que você gosta de falar. Questões ambientais, elas são evoluídas por tristes experiências, não por criatividade. Então, esse é um caso que, depois desse caso, as empresas começaram a ter, então, maiores controles contratuais para poderem ter maiores poderes de fiscalização sobre o seu ponto. Agora, se você for levar esse processo até o final, daqui a uns 30 anos, vai falar assim, mas não tinha como exigir essa conduta das empresas. Primeiro, condena o aterro, na falta as empresas para reparar, e o Estado entra junto, porque se tinha uma licença válida e ele estava operando irregular com a licença, e o Estado não fiscalizou o exercício dessa licença, o Estado é tão responsável quanto, né? Tu é responsável por tudo aquilo que licencias. Sim, com certeza. Parafraseando o Pequeno Príncipe. Né? Não, com certeza. Pedro, foi ótimo, né? Acho que o Leandro Eustáquio estava aqui, acho que seu aluno, ele até
O Leandro é né, amigão, tem um canal também, o Leandro, um excelente professor de direito ambiental. ele até falou, né, te elogiou e falou, nossa, excelente professor. Realmente, acho que foi uma aula para todo mundo, né? Acho que você tocou aí em pontos que dificilmente profissionais da área do direito tocam, e acho que realmente a gente precisa de um debate mais amplo desses pontos, porque acho que só assim a gente vai ter um direito ambiental brasileiro mais amadurecido, né, que a gente não sofra tanto no dia a dia, porque acho que todo dia a gente infarta um pouco com algumas situações, né? Então, eu acho que é só trazendo esse debate, a gente discutindo, a gente talvez modificando aí algumas práticas, e a gente sabe que é com essa conversa, né? É levando conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação hoje. Né, eu aprendi muito, e acho que todo mundo que estava aqui também compartilhou um pouco desse seu conhecimento, foi muito bom. Muito obrigada. Renata, agradeço a honra, tal, foi um prazer, tal, sem precisar, estou à disposição para conversar. Eu acho que a gente tem que disseminar opiniões diversas, mesmo assim, estou aberto para discutir. Lembrei de um caso rápido, só contar aqui, também foi um caso que a gente tinha um clube de ex-funcionários da Eletropaulo nas margens da reserva Guarapiranga, era uma ocupação em APP também. Então, e a gente teve uma primeira condenação, em primeira instância, que era demolir o clube. Só que o clube está lá na Guarapiranga, tem um trabalho social, tem um trabalho com crianças carentes de iatismo, de futebol. E na segunda instância foi até um voto do Naline, então, na época estava na Câmara de Meio Ambiente ainda. Então. Ele condenou, mas deu 3 opções para a empresa executar a condenação. Uma seria demolir o clube mesmo e fazer o replantio na área da BP. A segunda seria fazer uma aquisição de 3 vezes o tamanho da área na bacia hidrográfica, mas fora da região do Guarapiranga. E a terceira seria investir o valor equivalente à demolição do clube num programa de recuperação de mananciais na região de mananciais de São Paulo. Entendeu? E a empresa, na época, optou pela terceira opção. A gente fez uma parceria com a Fundação Boticário e fizemos uma reparação de centenas de nascentes para a região de São Paulo. Que aí leva a questão assim, isso é tornar uma direito ambiental eficaz, entendeu? E o termo que está na Constituição Federal 225, muitas vezes as pessoas esquecem, é a efetividade do direito ambiental, né? É garantir que esse equilíbrio ecológico se faça, não necessariamente somente o primeiro estudo de uma lei que vai causar um dano ambiental maior. Isso tem que ser ponderado, né? E na lei da liberdade econômica, na lei de introdução ao Código Civil, diz isso. Hoje o juiz tem que ponderar o consequencialismo de suas decisões antes de fazer a execução das mesmas. E na área ambiental é muito importante, nós, como advogados, trazemos à luz essa questão. Olha, a consequência dessa decisão ela vai causar mais prejuízo ambiental do que uma efetiva proteção normativa desse ambiente. Tá? Não, com certeza. Então, a gente tem, às vezes, decisões que são muito... eu não sei nem se são legalistas, né? Mas eu estou com um caso de uma APP, na verdade, na época era área rural, então você tinha questão de reserva legal, era para estar averbado na matrícula, não estava, porque foi antes do novo Código Florestal. Um ano depois virou urbana, não tem mais o que fazer, foi vendida a propriedade. Nessa venda, o cartório oficiou ao Ministério Público, o Ministério Público pediu ou averbação ou CAR. Como que eu averbo? Eu sou urbana, não sou mais rural. Como que eu faço CAR? Né? Se eu fizer CAR, é falsidade ideológica que eu estou cometendo, é crime. E aí? O meu processo está no STF. Meu Deus do céu. Ninguém enxerga esse absurdo. Entendeu? Eu fiz até quadrinho. Eu falei, se eu fizer isso eu não posso fazer porque eu sou urbano. A não ser que o cartório faça, mas daí é via obrigação judicial, porque o cartório não vai fazer, tem que a declaração do cartório. Se vocês estão mandando eu fazer isso, eu vou cometer um crime. Daí, o que eu faço? Eu vou responder pelo crime no futuro? Né? É autodeclaratório, até consigo fazer. Ninguém consegue enxergar isso, Pedro. Então, assim, às vezes a gente tem decisões que você fala assim, não é possível a gente mover um judiciário para uma discussão que não leva a lugar nenhum. E eu não tenho dano, porque a área está lá, eu tenho área verde, né? Então, isso a gente também demonstrou. Então, assim, é complicado, mas eu tenho esperança que a gente tenha aí, né, um futuro, cenários melhores. Mas estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando com certeza.
Muito obrigada, foi um prazer. Eu aqui, em nome da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas e da própria OAB, te agradeço imensamente por a sua disponibilidade, né? Você que está aí do outro lado do planeta, mais ou menos. Então, obrigado, viu, Pedro? Obrigado a todos aí, foi um prazer.